Câncer de mama, esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje, em clima de Outubro Rosa. Você já sabe, participe com a gente, que a sua dúvida, pergunta, já chegou uma aqui, daqui a pouco eu vou colocar, da Érica. E se você quiser mandar a sua também, é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior a gente falou sobre um método diagnóstico, né, que é a mamografia. Eu deixei no ar uma pergunta que é com relação ao exame da própria mama, o autoexame da mama. Eu gostaria que os mastologistas comentassem. Primeiras mulheres. Doutora Bárbara, então vamos lá. Então vamos lá. Na verdade, Márcia, a gente vive um país de divergências sociais, de divergência de acesso à saúde, aos exames, né, de rastreamento. Então, concordo com o Dr. Roberto, eu acho que a gente não tem que valorizar tanto o autoexame. Mas uma vez aquela mulher, ela não tem acesso à mamografia, ela não tem acesso a um ultrassom, aí o autoexame é muito importante, sim. Porque qual é a diferença do autoexame? Quando a mulher detecta o nódulo no autoexame, geralmente já tem mais de 2 centímetros. E fazendo um exame de mamografia, a gente pode diagnosticar lesões milimétricas, lesões de 5 milímetros, 4 milímetros, onde a cura é muito maior, passando até de 90%. Mas, na impossibilidade da gente conseguir fornecer os exames de rastreamento para todas as pacientes, claro, temos que valorizar. Né? E principalmente em pacientes jovens. Certo. Porque hoje a incidência vem abaixando um pouquinho a idade, aumentando a incidência em pacientes mais jovens. Não é uma coisa estatisticamente tão significante, mas que realmente está mudando. E essa paciente com menos de 35 anos, ela não faz os exames. Então, algumas descobrem, sim, várias com autoexame. Eu te interrompi no bloco anterior, doutor Roberto, você queria complementar alguma coisa sobre essa questão? Essa questão eu vou complementar depois de aprender com o nosso segundo mastologista. Então, o doutor Clécio. Bom, quando a gente faz uma comparação do ponto de vista técnico, é muito diferente a capacidade da mamografia em termos de impactar na questão da mortalidade pela doença câncer de mama. Nenhum método até o presente momento foi capaz de equiparar ao que nós conseguimos com o exame da mamografia. Então, se perguntarmos para qualquer profissional sobre a questão da estratégia de rastreamento, a mamografia, sem dúvida nenhuma, é o mais importante e talvez seja a primeira linha de definição dos métodos complementares. A outra situação é uma realidade, que a doutora Bárbara já comentou, em que nós não temos disponibilidade de oferecer para todas as nossas mulheres o exame da mamografia. E aí cabe a nós orientar que, se não há o acesso dentro do que nós recomendamos, que seria a mamografia no intervalo anual ou no máximo até de 2 em 2 anos, para todas as mulheres com idade acima de 40 anos, que pelo menos uma avaliação seja feita do ponto de vista clínico com o toque. É óbvio que a capacidade de detecção com o toque é infinitamente superior do ponto de vista do tamanho, do que o que se detecta com a mamografia, muito mais precoce. Então a mamografia, ela é, sem dúvida, mais eficiente e melhor em termos de indicação. O que é importante destacar é que qualquer avaliação clínica, seja aquela realizada por um profissional ou seja pela própria paciente, jamais tenha que ter a conotação de substituição da mamografia, de maneira alguma. Ótimo. Aprendi e concordo plenamente. O que nós não podemos concordar, com todo devido respeito, é com questões de disparidades sociais, etc. Nós não podemos concordar com isso. Se existe um método, que eu diria, sob certos aspectos, pelo menos do ponto de vista individual, barato e bem feito, e que pode trazer e salvar vidas, nós temos obrigação de, do ponto de vista social, oferecer isso para a mulher. Sim. Sem dúvida. Nós não podemos, mesmo porque uma mulher nessas condições que vocês falaram, que faz o diagnóstico com uma lesão de 2 centímetros e que não lhe foi oferecida uma mamografia, ela não vai ter a menor condição, infelizmente, de fazer uma biópsia para fazer o diagnóstico. Então, o que nós precisamos é nos conscientizar de que nós vamos reduzir essas disparidades sociais e vamos ajudar a diminuir a incidência, a mortalidade por essa doença tão terrível, oferecendo o que há de melhor, que no caso aí é relativamente barato. Nós agora vamos conhecer a história de uma pessoa
que durante a amamentação, ela é fisioterapeuta, Thaís Falcão, e ela percebeu uma alteração na mama, em uma das mamas. Mas ela não se preocupou, pois ela acreditava que era leite empedrado, alguma coisa relativa à própria amamentação. 6 meses depois, o nódulo não havia desaparecido. Ela foi a ginecologista, acabou sendo encaminhada, a mastologista fez exame e veio o diagnóstico de câncer de mama. Então vamos acompanhar a história dela na reportagem de Denise Fernandes. Ainda quando estava amamentando, a fisioterapeuta Thaís Falcão percebeu um nódulo na mama, mas acreditava que era leite empedrado. Como o nódulo não desaparecia, Thaís procurou o médico. O diagnóstico, câncer de mama. Existe uma formação de vários nódulos quando a gente está amamentando na mama. Mas logo depois que a neném mama, geralmente esses nódulos somem. E tinha um nódulozinho, um durinho na mama, que não sumia mesmo depois que eu terminava de amamentá-la. E aí, quando ela fez 6 meses, foi que realmente eu percebi que ficou um pouco mais dolorido e ela parou de pegar a mama durante a amamentação. Foi quando foi feito o diagnóstico. Receber o diagnóstico de câncer de mama, ainda tão jovem, assustou a fisioterapeuta. Mas assim que passou este momento inicial, Thaís decidiu encarar a doença de frente. Eu não acreditava que eu pudesse ter um câncer de mama. Eu não tinha essa possibilidade. Essa possibilidade não passa na cabeça da gente, ainda mais na idade que a gente está, né? Que eu tô, né? Muito nova. O primeiro impacto é assim, meu Deus, eu vou morrer, né? Mas por outro lado, a gente que é mãe, pensa primeiro nos filhos, em toda a família, em toda uma construção de vida. E aí, ao mesmo tempo que passa a ideia de morte, passa também, eu preciso ser forte, porque eu tenho toda uma família para poder criar e para construir. Eu estou no início da vida e não é agora. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre mulheres no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, somente em 2014 serão 57.120 novos casos da doença. Por isso, campanhas de conscientização como o Outubro Rosa são tão importantes. Essas campanhas são de extrema importância, porque além de permitirem com que os diagnósticos sejam mais precoces, desmistifica um pouco a palavra, né? Desmistifica um pouco a palavra câncer e deixa bastante evidente para toda a população, mulheres e homens, de que é possível fazer o diagnóstico precoce. É possível buscar ajuda precocemente, fazer o diagnóstico de uma fase inicial, aumentando enormemente a possibilidade de cura. 90% dos tumores de mama, eles são potencialmente curáveis quando diagnosticados numa fase inicial. Para Thaís, o apoio da família e a serenidade como encarou a doença estão sendo fundamentais para o sucesso no tratamento. Eu não vou te falar que não tem dias que eu chore, né? Eu choro muito, né? Mas eu não brigo com o câncer em momento algum. Eu preferi entender o câncer como uma oportunidade que Deus me deu para falar assim, chega mais perto de mim, eu preciso te orientar sobre umas coisas na vida e que de repente estavam passando despercebidas. Então, eu só falei para o câncer no dia do diagnóstico assim, eu já entendi que você está aí, eu já entendi que você está querendo me dar um recado, mas você pode parar de crescer, porque os momentos de tristeza eles vão passar, mas eu não sou uma pessoa doente. Adorei o depoimento dela. E vocês repararam que ela está de blusa rosa, estava de lenço rosa também, estava em Outubro Rosa. E a gente viu pelas fotos, né, que foram passando ao longo da reportagem, do apoio que ela está recebendo dos familiares, marido, irmão, parentes, né, e que isso é extremamente importante. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a reportagem? Sim, na verdade, discutir sobre o assunto câncer de mama e gravidez, ou deparar com a situação de câncer de mama e gravidez, talvez seja uma das situações mais dramáticas para nós profissionais.
é você confrontar exatamente duas situações opostas. A perspectiva de vida daquela criança que está por nascer, Morte. coexistindo com um diagnóstico que é o câncer ligado ao contexto da morte. E nós estamos convivendo com a realidade do ponto de vista epidemiológico que caminha para essa situação se tornar cada vez mais comum. As mulheres cada vez mais postergam a idade da gravidez, vivem num contexto familiar, profissional, de investimento numa série de situações da sua vida, adiando a sua gravidez. E nós temos encontrado situações de mulheres cada vez mais jovens vivenciando a experiência do câncer de mama. Então você começa a ter a confluência desses dois fatores, o retardo da idade da gravidez e um diagnóstico de uma doença surgindo numa idade mais precoce. Então isso tem permitido, e quando a gente vê ou assiste um depoimento como esse que a Thaís aqui apresentou, é quase que você retornar a uma situação do consultório que você vivencia cada vez, infelizmente, mais frequentemente. Daqui a pouco vocês comentam. Esse bloco a gente vai encerrar agora e mais uma vez vou aproveitar para convidar você a fazer parte desse nosso bate-papo com a sua dúvida, pergunta, comentário ou mesmo seu depoimento. Para participar, o telefone é 3209-0119 ou o e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Estamos conversando hoje, Outubro Rosa, estamos de rosa falando do câncer de mama. Participe com a gente. Voltamos em instantes.